Olá, meus queridos irmãos, Pai seja convosco, sejam bem-vindos. Nós estamos de volta e você está no seu canal Bíblia Aberta, edificando vidas através da palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Pereira e nós vamos a mais um vídeo do nosso canal, trazendo hoje um assunto muito bacana, muito importante, muito polêmico também, mas eu espero em Deus que possamos trazer, apresentar para os senhores uma exposição bíblica verdadeira e assim muitas dúvidas serem esclarecidas. Desde já, quero pedir a você que está aqui pela primeira vez aqui embaixo, tem um botão vermelho, clique nele, inscreva-se no canal, venha fazer parte dessa família em nome de Jesus. Deixa teu like, é muito importante, compartilhe para que outras vidas sejam alcançadas em nome de Jesus, ok? Vamos ao nosso assunto de hoje. Vamos falar a respeito do espinho na carne de Paulo. Com certeza você já ouviu esse assunto por aí, muitas exposições, e queremos trazer uma exposição fundamentada na Bíblia. O nosso texto base, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso de número 7, está escrito: E, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Esse é o texto básico, escrito pelo nosso irmão Paulo, e é a partir desse texto que nós estaremos fazendo uma exposição bíblica em nome do Senhor Jesus, ok? Nós queremos começar destacando, queremos fazer 4 abordagens, certo? Iremos destacar aqui 4 pontos. Primeiro ponto, vamos falar a respeito das especulações do que dizem o que é esse espinho na carne de Paulo. Vamos ver o que de fato a Bíblia diz a respeito disso. Aqui é o importante, é o fundamental. Afinal de contas, a Bíblia é a palavra de Deus e o que a Bíblia diz é, portanto, a verdade. Vamos também aprender alguns fatos importantes a respeito deste espinho na carne de Paulo e uma pergunta muito curiosa que nós iremos tratar. Por que Deus não tirou o espinho na carne de Paulo? Então, são esses assuntos que nós estaremos abordando nesse vídeo. Eu espero em Deus que seja uma bênção e que muitas dúvidas sejam esclarecidas. Vamos lá, vamos começar pelas especulações, tá bom? Nós destacamos aqui 6. A primeira delas é epilepsia. Segunda, depressão. Terceiro, opositores. Quarto, tentações ou pressão maligna. Quinta, problemas de visão. E também nós temos outras sugestões que são apontadas por alguns estudiosos da Bíblia. Se tratando da epilepsia, alguns intérpretes, alguns estudiosos da Bíblia acreditam que Paulo ele sofria desse mal e esse espinho na carne era ataques frequentes que Paulo enfrentava. Outro grupo defende que outra especulação que existe também, melhor dizendo, é a questão da depressão. Para muitos, Paulo era um homem depressivo. Apesar de nós não encontrarmos uma base bíblica, mas a depressão é defendida por muitos, apesar eles se fundamentam muito nas passagens que Paulo escreve, expressando a sua tristeza, ou até mesmo o seu descontentamento com algumas coisas, e daí muitos dizem que Paulo sofria de depressão, e essa era exatamente o espinho na carne de Paulo. Também nós temos a outra especulação, opositores, né? Para alguns escritores, para alguns estudiosos, né? Eles também se fundamentam nos escritos de Paulo e dizem que devido a Paulo sempre escrever que sempre tinha inimigos se levantando contra o seu ministério e frequentemente ele sofria perseguições. Alguns acreditam que o espinho na carne de Paulo era exatamente os opositores, inimigos que se levantavam contra Paulo e contra o seu ministério. A quarta especulação que nós temos é a tentação ou pressão maligna. Para alguns, estudiosos, eles sugerem que o espinho na carne de Paulo era de fato tentações, as tentações que o afligia, devido às limitações da natureza humana, que sabemos que é corrompida pelo pecado, e aí muitos dizem que Paulo sofria tentação e também opressão maligna. Inclusive, Calvino, ele preferia essa interpretação devido às limitações do ser humano, da natureza humana pecaminosa. Ele defende que Paulo ele sofria ataques de tentação devido à natureza pecaminosa, que eles enfrentavam um certo tipo de opressão maligna, que isso se tornava de fato o espinho na sua carne.
Também nós temos aí alguns grupos que defendem o problema de visão, ok? Para muitos estudiosos, Paulo, ele tinha um problema de visão, e esse problema de visão era exatamente o espinho na carne, exatamente por dificultar o fato de Paulo poder escrever, poder ler, e aí muitos defendem que Paulo tinha esse problema de visão, e daí era um certo sofrimento, um espinho que lhe atormentava. E diante dessas especulações que nós já citamos aqui, as 5 primeiras, nós temos aí outro grupo de sugestões, de especulações que existem para esse espinho na carne de Paulo. Por exemplo, alguns sugerem que Paulo sofria de reumatismo, malária, talvez Paulo até tinha lepra. São alguns das citações, das especulações, sugestões que existem a respeito do espinho na carne. Bem, queridos, nós destacamos aqui algumas especulações. Com certeza você já ouviu falar algumas dessas especulações, mas eu quero deixar bem claro que isso aqui fica apenas no campo da especulação. Vamos conhecer agora o que de fato a Bíblia diz a respeito desse espinho na carne. E aqui eu quero destacar 4 pontos importantes. Primeiro, a Bíblia não diz o que era o espinho na carne de Paulo, que isso fique bem claro, certo? Aí, em nenhum momento, em nenhum lugar a Bíblia revela que espinho era esse. Então, por isso que eu disse que as especulações ficavam apenas no campo da especulação, porque a Bíblia não diz. Segundo, o espinho na carne de Paulo serviu para que ele não se tornasse arrogante ou se achasse superior por causa da revelação que teve, está registrada no texto básico que nós lemos, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso de número 7. A Bíblia deixa isso bem claro, que esse espinho serviu exatamente para que Paulo não se exaltasse, para que Paulo não se achasse melhor do que os demais. Isso a Bíblia afirma. Outra coisa que a Bíblia também diz a respeito do assunto é que não há nenhuma referência ao espinho na carne de Paulo, ok? Não há nenhuma referência, pois ninguém sabe o que era. Qualquer pregador, qualquer intérprete, qualquer cristão, qualquer estudioso que afirme o que era o espinho na carne de Paulo é apenas especulação, porque a Bíblia mesmo, nenhuma passagem revela que espinho era este. Quarto ponto que a Bíblia deixa bem claro. A Bíblia não diz se o espinho na carne de Paulo estava ligado a alguma doença ou perseguição que Paulo sofreu ao longo da sua vida. Em nenhum lugar da Bíblia Sagrada, em nenhum texto sagrado, nós encontramos essa alusão, nós encontramos exatamente essa ligação de que esse espinho na carne de Paulo tivesse alguma conexão com doença ou perseguição que Paulo enfrentou na sua vida aqui na Terra. Então, queridos, nós destacamos aqui 4 pontos importantes, o que a Bíblia diz a respeito do espinho na carne de Paulo. Para mim, esses 4 pontos são fundamentais, é aqui que eu creio, é aqui que eu defendo. Eu entendo que as outras sugestões são apenas especulações. Dando continuidade ao nosso vídeo, nós vamos aqui falar alguns fatos importantes a respeito desse espinho na carne de Paulo, tá bom? Fatos importantes a respeito do espinho na carne de Paulo. E aí nós temos 4 fatos que eu quero destacar aqui. A origem desse espinho, né? Os efeitos, a consequência e também porque Deus permitiu este espinho. Quando nós falamos exatamente da questão da origem, nós sabemos que a origem desse espinho era espiritual. A Bíblia diz que o espinho na carne de Paulo era um mensageiro de Satanás. Está aqui no texto sagrado, no verso número 7 do capítulo 12. Então, o primeiro fato interessante aqui é que esse espinho era de origem espiritual, tá bom? Se tratava de um mensageiro de Satanás. Segundo, tinha efeitos físicos, isso é importante destacar. O espinho afetava a carne de Paulo, ou seja, afetava o seu corpo, certo? De alguma forma, Paulo, ele sofria consequências com isso. Paulo sentia dores, sentia consequências físicas por isso, tá bom? E nós sabemos que em outras passagens, por exemplo, Lucas 13, 11, nós sabemos que existem sim causas espirituais
que causam consequências físicas, efeitos físicos, que nós temos esse exemplo na situação de Paulo. Outro fato importante é que esse espinho ele era ruim. Por que ele era ruim? Porque ele atormentava Paulo, ele causava sofrimento na vida de Paulo. Um dos desejos de Paulo era ficar livre desse espinho. Isso nos faz entender que é um fato importante, porque era muito ruim Paulo conviver com esse espinho. E aí, outro ponto importante é que Deus permitiu, certo? O sofrimento de Paulo tinha um propósito. O sofrimento de Paulo tinha um trabalhar de Deus. Deus não o livrou do sofrimento. Isso é importante. Deus não o livrou do sofrimento, mas ajudou a crescer com essa experiência. E aqui vale uma lição muito importante. Muitos crentes pedem que Deus venha livrá-los do sofrimento. Deus não nos livra do sofrimento, Deus nos ajuda no sofrimento. Deus nos ensina no sofrimento e Deus nos faz entender que Ele está conosco mesmo nos tempos difíceis. Então, eu quero destacar aqui esses 4 pontos importantes. A origem era espiritual, tinha efeitos físicos, era ruim e Deus havia permitido esse espinho na carne de Paulo. E para concluir o nosso vídeo, tá? Uma pergunta muito interessante. Por que Deus não tirou o espinho da carne de Paulo? Na carne de Paulo. Por que Deus não tirou? Essa pergunta. Então vamos lá. Primeiro, a Bíblia diz que Deus não curou Paulo do espinho na carne para mostrar que a sua graça era suficiente, tá bom? Então Deus tem as suas maneiras, Deus tem o seu método de trabalho. E a Bíblia vai deixar claro que Deus não curou Paulo para mostrar que a graça dele era suficiente. Aqui é uma lição fundamental para os nossos dias, para você que me assiste agora. Talvez você pergunte, por que eu estou sofrendo? Por que Deus não me cura desse mal? Por que Deus não me cura dessa doença? Deus está te mostrando que a graça dele é suficiente na tua vida. Segundo, quando estava fraco em sofrimento, Paulo podia ver que o sucesso de seu ministério não dependia dele. Isso aqui é importante, que apesar de toda a situação que Paulo enfrentava, apesar de todo esse sofrimento, de todas as dificuldades, Paulo precisava entender que mesmo quando ele estava fraco, mesmo em sofrimento, o sucesso do ministério dele, da jornada dele, dependia exclusivamente de Deus. Terceiro, porque Deus não retirou esse espinho da carne de Paulo, ele foi muito privilegiado por receber visões e dons, mas tudo isso era para a obra de Deus. Não era para Paulo se exaltar, se orgulhar. Hoje tem irmãos que mal começam a pregar, já se acham superiores. Tem irmãos que mal podem receber um cargo na igreja, uma função na igreja. Às vezes nem chamada tem, que vale a pena pontuar. Aí já quer empinar o nariz. E Deus resolveu ensinar Paulo, olha, você tem muitos privilégios, você recebeu visões, dons, mas tudo isso é para a minha obra. Então Deus permitiu que Paulo convivesse com essa situação para ficar dependente dele. Quarto, Paulo era fraco, mas Deus é forte e usou Paulo para abençoar muitas vidas. Então nós temos aqui respostas interessantes, respostas bíblicas, porque Paulo não foi curado desse espinho, porque Deus não tirou o espinho da carne de Paulo, porque Deus tinha um propósito através da vida de Paulo. E aí nós temos uma lição importante, nós somos fracos, mas o nosso Deus é forte, e mesmo na nossa fraqueza, na nossa pequenez, Deus ainda nos usa, Deus ainda te usa para abençoar muitas vidas. E todas as providências espirituais de Deus na tua vida é para a obra de Deus, é para o crescimento do nome de Deus, é para a glória dele e não para a sua. Eu espero que esse vídeo possa ter sido uma bênção para a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe e compartilhe. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus.